Você provavelmente não compreendeu o vício no jogo do povo. O recrutador vai a um parque e dá a várias pessoas em situação de rua a escolha entre um pão e um bilhete de loteria. A maioria opta pelo bilhete, o que nos surpreende. O lógico seria escolher o pão, pois se trata de uma refeição segura para o dia. Mas estamos esquecendo um detalhe crucial. Na situação dessas pessoas, o pão resolve a fome do momento, mas o bilhete representa a possibilidade de mudar toda a sua realidade. É muito parecido com o que vimos no começo da primeira temporada. Song-yeon é um homem que atingiu o fundo do poço, sobrevive como pode em um mar de dívidas. Um trabalho que paga pouco e ele rouba dinheiro da sua mãe. Mas em vez de usar isso para comprar um presente para sua filha no aniversário dela, decidiu apostar em cavalos, algo que acontece na vida real. De fato, um estudo descobriu que as pessoas em piores situações econômicas representam 70% dos jogadores de loteria nos Estados Unidos da América. Isso pode ser porque, quando o progresso parece impossível por meios tradicionais, recorrer ao acaso como escapatória psicológica é muito humano. Nesse sentido, o jogo do povo não critica os apostadores, mas nos apresenta uma pergunta incômoda. Por que nossa sociedade está projetada de tal forma que, para muitos, um bilhete de loteria parece ser a única saída? Esta é apenas uma das perguntas que o jogo do povo nos apresenta, já que este jogo parece representar várias situações que vivemos no mundo real, como a desigualdade, a exploração e a meritocracia. Neste vídeo, vamos discutir o quão reais são essas situações. Vamos pegar os temas do jogo do povo e compará-los com várias estatísticas e estudos do mundo real para saber quão efetiva é essa crítica. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos levar o jogo do povo muito, mas muito a sério. Não há acaso em entrar no jogo do povo. Cada um dos personagens tem uma história que reflete o desespero de viver presos em um sistema projetado para explorá-los. Song-yeon, com suas dívidas de jogo e dificuldade de sustentar sua filha Ali, o imigrante explorado no trabalho, e Hyun-ju, discriminada por ser trans. E muitos outros personagens que adquiriram dívidas impossíveis de pagar, arrastando-os cada vez mais para baixo. Tanto que cada um deles aceitou receber tapas no rosto jogando com este recrutador, o qual lhes dava a chance de ganhar 100 mil wons, que equivalem a cerca de $68. Esse desespero explica por que na primeira temporada cada um deles escolhe voltar ao jogo, mesmo depois de ver o perigo que enfrentavam. Essa decisão pode parecer absurda para nós, mas pense desta maneira. Cada um dos participantes desesperados sente que está perdendo no que poderíamos chamar de jogo da vida, um que talvez até considerem injusto, dada a situação em que se encontram. Coloque-se no lugar deles e responda: se alguém lhe oferecesse a oportunidade de mudar sua vida em um jogo que supostamente é justo, você aceitaria? Passemos da ficção para a realidade e os números. Uma pergunta que pode nos ajudar a responder isso é a seguinte: o que é mais difícil, ganhar o jogo do povo ou ficar rico trabalhando? Na primeira temporada, a chance de vencer o jogo do povo é de 1 em 456, ou seja, 0,22%. Agora vamos para a realidade no México. Segundo os dados, apenas 2 de cada 100 mexicanos pobres conseguem alcançar os 20% mais ricos da população. Comparativamente 0,22%, enquanto 2%. Eis a reviravolta. Esses 2% têm umas 50 mil pesos por mês, o que corresponde aos 20% mais ricos do México. Mas esses rendimentos não se comparam com o prêmio do jogo do povo, que equivale a cerca de 645 milhões de pesos. Se você aplicasse esse valor em uma conta de alta rentabilidade, receberia cerca de 2.150.000 pesos por mês somente em juros. Para igualar a fortuna de Ricardo Salinas Pliego, você precisaria ganhar o prêmio do jogo do povo aproximadamente 155 vezes. Isso considerando que Salinas Pliego perdeu metade de sua fortuna recentemente e que ele não é o mexicano mais rico. Imagine o dinheiro que os mais ricos que ele ganhariam só com os juros mensais. Isso deixa claro, existem ricos e ricos. Em uma extremidade estão os rendimentos de os 2% mais pobres dos mexicanos. Acima está a riqueza que Song-yeon ganha ao sobreviver ao jogo e muito além, em uma escala quase incompreensível, estão os VIPs que acumulam fortunas inalcançáveis para a maioria. Isso sugere que o jogo do povo é, em certo sentido, mais simples que o jogo da vida. Isso é especialmente verdadeiro na Coreia do Sul, que tem o maior endividamento familiar da Ásia. Milhares de famílias devem mais do que podem pagar devido a hipotecas, altos preços dos imóveis e pressão social para manter certo estilo de vida. Se você prestar atenção na série, encontrará vários indícios disso. Provavelmente você notou que as casas e os espaços são extremamente pequenos, não só de pessoas pobres como Song-yeon, mas também de outros personagens que aparentemente têm uma situação econômica melhor.
Diversos personagens mencionam dívidas enormes como algo cotidiano e alguns, como Sang-woo, apesar de endividados, mantêm aparência de riqueza por medo de rejeição social. Esses problemas econômicos se tornaram um tema social, pois aumentaram problemas como o estresse crônico, a ansiedade e a taxa de suicídios, algo que também vimos no personagem de Sang-woo. Um grande acerto da série foi mostrar que o mundo exterior ao jogo também pode ser extremamente cruel e visceral. Por isso entendemos e nos horrorizamos ao ver como muitos personagens voltam a jogar depois de serem inicialmente liberados na primeira temporada, e também vemos como muitos se recusam a sair do jogo na segunda, apesar de já terem experimentado esses altíssimos níveis de violência. Além disso, segundo os organizadores, é um jogo justo, mas quão justo é o jogo do povo? Deixando os crimes de lado, os organizadores insistem que o jogo é justo. O líder demonstra que não há igualdade de condições ao eliminar um soldado por fornecer informações privilegiadas a um participante. Mas realmente todos têm as mesmas possibilidades? De início não, cada participante tem habilidades físicas e mentais únicas. Por exemplo, no jogo de cabo de guerra, os jogadores mais fortes têm uma clara vantagem. Contudo, a força não é tudo, pois uma equipe aparentemente mais fraca pode vencer devido a uma estratégia inteligente. Além das habilidades e esforço, a sorte é fundamental nesse contexto. No jogo dos biscoitos, a dificuldade depende totalmente de um design aleatório escolhido. Enquanto no jogo da ponte de vidro, a ordem de participação também é escolhida aleatoriamente, o que condena automaticamente os primeiros participantes. Tudo isso parece uma crítica à meritocracia, a ideia de que esforço e talento bastam para triunfar na vida. Mas tal como no jogo, as condições não são iguais para todos. Não é o mesmo uma pessoa nascer em uma comunidade pobre sem acesso à educação e outra em uma família rica. Estudos mostraram que elementos completamente aleatórios, como as condições em que nascemos, têm um peso enorme em nossa vida. Isso não está relacionado ao esforço ou às habilidades. Onde nascemos é pura sorte. Na vida real, não escolhemos as condições em que nascemos, e nesse aspecto, o jogo se assemelha muito à realidade. Porque está replicando um sistema que premia alguns e pune muitos, dependendo de circunstâncias que não controlamos. Atenção, a meritocracia é uma mentira, mas não significa que não devemos nos esforçar. Afinal, todos nós vivemos e temos que sobreviver neste sistema, então suponho que o melhor é nos esforçarmos ao mesmo tempo que estamos cientes de que grande parte do nosso sucesso ou fracasso tem a ver com condições iniciais que são aleatórias. Porém, essa ideia pode ser assustadora para alguns. Por exemplo, em O Jogo do Calamar, Sang-woo no final disse que ele está vivo porque se esforçou muito para ganhar, enquanto que no mundo real, Salinas Pliego menciona que a igualdade é nefasta e nociva porque implica inveja dos ricos. O canhoto tem a outra palavra que é igualdade. E essa palavra é nefasta, é nociva e é do lado do mal. E o subjacente que vem aí é a inveja. Mas eu acredito que o verdadeiro problema está no fato de que, assim como no jogo do povo, não é apenas a sorte que desempenha um papel muito importante, mas aquelas pessoas que nasceram em lugares privilegiados e agora têm poder são as que definem as regras do jogo. Os VIPs no jogo do povo representam a elite econômica que molda as regras em seu favor. Um exemplo disso vimos no jogo da ponte de vidro, onde um participante usa sua experiência após ter trabalhado anos em uma vidraçaria para poder distinguir o vidro temperado do normal. Isso não era a trapaça, era um participante usando suas habilidades para vencer. No entanto, os VIPs decidiram apagar as luzes para tornar o jogo mais emocionante, o que nos fala sobre como esse grupo ajusta as regras a seu favor. Isso também ocorre na vida real. Um claro exemplo disso é a prática de lobbying nos Estados Unidos, onde grandes empresas doam enormes quantidades de dinheiro para políticos e partidos com a intenção de moldar a política a seu favor. Empresas como Chevron e ExxonMobil têm atrasado leis e propagado desinformação sobre o aquecimento global. Recentemente, a Nestlé tem impedido que mulheres nos Estados Unidos da América tenham mais dias de licença maternidade para promover a venda de fórmula infantil. O problema, então, não está apenas nas condições iniciais. Muitos desses VIPs do mundo real usam seu poder para mudar as regras e continuar no topo. E você deve estar se perguntando por que permitimos isso. Curiosamente, muitas vezes brigamos com outras pessoas que também são vítimas deste sistema por estarmos muito ocupados. Um ponto interessante na segunda temporada de Round 6 é que após cada jogo, os participantes votavam para decidir se os jogos terminavam ou continuavam. Se continuassem, o prêmio aumentava a cada eliminação. Se fossem embora, o valor acumulado era dividido igualmente entre todos. Isso criou dois times rivais, mas é muito mais complexo do que aparenta. As equipes não são apenas as que querem ir embora contra as que querem ficar.
As equipes realmente representam duas maneiras muito distintas de jogar o mesmo jogo, já que aqueles que pressionaram o botão com o X têm uma visão mais individual do que coletiva, enquanto aqueles que pressionaram o botão com o círculo pareciam ter uma visão mais coletiva do que individual. Cada pessoa tinha seus motivos para apertar um botão ou outro, o que remete a um experimento mental existente no mundo real. Imagine que cada pessoa do seu país é obrigada a tomar uma pílula vermelha ou azul. O voto é secreto. Se mais de 50% da população escolher a pílula azul, todos no país serão salvos. Se mais de 50% escolherem a vermelha, todos os azuis serão eliminados. Semanas atrás postei um vídeo no Instagram sobre esse tema e gerou um intenso debate nos comentários. Qual você escolheria? Primeiramente, o experimento não foi projetado para ter respostas certas ou erradas, nem para fazer julgamentos morais. Mais do que isso, a resposta diz muito sobre como você vê a vida. Aqueles que escolhem a vermelha tendem a pensar no bem-estar individual e se salvam automaticamente. Aqueles que escolhem a azul, por outro lado, arriscaram-se para tentar salvar a todos, o que nos fala de uma mentalidade mais coletiva. Comente qual você escolheu e o motivo. Essa forma tão distinta de jogar o mesmo jogo faz com que os lados se odeiem, o que é realmente o objetivo dos organizadores, explorar essas diferenças para criar conflito. Isso é algo que também vimos na primeira temporada, nas brigas do dormitório, onde a elite criou um tipo de escassez de comida, o que gerou descontentamento, o que resultou em uma grande briga. Por quê? Na série tem a ver com o entretenimento dos VIPs, mas também se relaciona com um tema do mundo real em que as pessoas no poder sabem que um grupo dividido e em conflito é mais fácil de controlar. O caos, o conflito e a polarização política se tornam uma distração que nos impede de questionar verdadeiramente as pessoas no poder. Não só porque estamos muito ocupados brigando com nossos pares, mas porque muitas pessoas sentem que têm que defender uma posição apesar de tudo. Todos nós conhecemos alguém que votou no político X e, em vez de julgar seus atos bons e ruins, cria malabarismos mentais para justificar cada ação, mesmo discordando de algumas. Mas a maior pergunta de Round 6 é: até onde você iria por dinheiro? Na série, muitos participantes cometem atos horríveis como trair amigos, manipular outros e até matar a sangue frio, tudo com a promessa de uma recompensa financeira. E no mundo real, às vezes também parece assim. O dinheiro parece estar acima de tudo. É o motor que guia nossas decisões e, para muitos, a forma como se mede o sucesso ou o valor de uma pessoa. A mídia nos bombardeia com mensagens dizendo que precisamos de mais. E tudo isso se vincula com a teoria do desejo de Jacques Lacan. De fato, este livro da série nos explica que o desejo humano nunca é plenamente satisfeito. Que não desejamos coisas específicas por necessidade, mas porque outros as desejam e porque pensamos que essas coisas nos farão alcançar algo mais intangível. Seja a felicidade, status ou reconhecimento. Nosso sistema sempre tira proveito disso. E nos faz acreditar que precisamos de algo mais para estarmos completos. De fato, o próprio sistema produz produtos como o Jogo do Povo, mesmo tendo séries assim. Que nos dá os pontos, claramente é muito difícil que consigamos ver além. Essa luta é representada por Song e Yoon. Para igualar a fortuna de Salinas Pliego, você precisaria ganhar o prêmio do Jogo do Povo, de aproximadamente 645 milhões de pesos, 155 vezes. 2.434 vezes para igualar a de Carlos Slim. 6.279 vezes para igualar a de Mark Zuckerberg. 7.244 vezes para igualar a de Jeff Bezos. E 13.519 vezes para igualar a fortuna de Elon Musk. Na segunda temporada, Sung-Yoon usa sua riqueza para tentar parar o jogo. E o vemos comprar um hotel, um orfanato, alugar vans, barcos e mercenários. Mas quando o comparamos com os verdadeiros milionários, percebemos o quão longe ele está. Contudo, a luta de Sung-Yoon pode não estar completamente perdida. É verdade que parece que estamos presos em um sistema projetado para poucos vencerem, onde os VIPs mudam as regras a seu favor, mas suponho que resistir individualmente e depois convidar outros a resistir coletivamente são pequenos atos de rebeldia que talvez um dia nos levarão por um caminho melhor. Não será hoje, mas possivelmente uma mensagem para você daqui a 2000 anos. Mas suponho que temos que começar por algum lugar e decido fazer isso pessoalmente, embora sinta que a verdadeira mudança está nas ações coletivas, não nas individuais. Também discordo daqueles que afirmam que é preciso escolher entre o bem individual e o coletivo. Acredito que o bem-estar coletivo também implica o bem-estar individual. Eu digo isso porque teria optado pela pílula azul. Mas me diga o que você pensa. Fique mais um pouco. Se curtiu meu vídeo ensaio sobre Round 6, tenho análises parecidas de Malcolm e Avatar que podem te interessar. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, onde levo a cultura pop muito a sério. Eu sou o Go, o monitor geek que vê, além do óbvio.